Hitler entrou para a história, não sem razão, como um dos maiores tiranos da humanidade. A mente louca deste homem conduziu a si mesmo e uma nação inteira para o precipício, movido por ideias racistas e por uma pretensão bélica e nacionalista jamais vistas. Mas muitos, no entanto, não conhecem o fatídico evento que transformou para sempre a mente já conturbada e doente do jovem Hitler e que o tornou aquilo pelo qual ele viria a ser reconhecido: um lunático cheio de ideias sombrias. E é disso que iremos falar no vídeo de hoje. Ao fim, se gostar, deixe seu like e compartilhe o vídeo com seus amigos. Tudo começa em 1914. A essa altura, Hitler era um jovem infeliz e perturbado. Ele nascera numa família de classe média na Áustria, filho de um funcionário público. Em sua pequena cidadezinha, Adolf se destacava e alimentava sonhos grandiosos, mas quando confrontado com a realidade cosmopolita de Viena, onde ele era apenas um entre tantos, o choque de realidade o deixou amargurado. Fracassou como pintor e, sendo negligente nos estudos para que pudesse seguir outra carreira qualquer, jamais cursou arquitetura, que era a sua segunda opção. Sem trabalho e vivendo apenas com a pensão dos pais, Hitler passava os dias na biblioteca, onde lia de tudo um pouco, incluindo as ideias racistas que estavam em voga nessa época. Mas até então, para ele, a carreira política não era uma opção. Ele considerava esse caminho uma perda de tempo, algo que simplesmente não condizia com seu brilhantismo artístico. Suas ideias sobre os principais assuntos políticos não eram mais que um amontoado de clichês superficiais e confusos, tirados mais de jornais sensacionalistas do que de leituras realmente sérias. Há de se dizer que as coisas só pioraram para Hitler quando seus pais morreram, fazendo com que ele tivesse que viver num albergue para mendigos, onde frequentemente discutia e brigava com seus colegas. Aos poucos, Hitler foi sendo preenchido por um rancor indistinto contra a sociedade que lhe cercava. Como muitos psicopatas, ele acreditava que não estava recebendo os reconhecimentos devidos por sua genialidade e que todos os seus problemas particulares eram culpa daqueles que o cercavam. Mas nesse período estoura a Primeira Guerra. O evento soou, na mente desse jovem confuso e ressentido, como uma oportunidade de ouro. Promessas de um novo alvorecer e de uma economia próspera estavam na mente de todos os alemães. Hitler se alistou e cuidou de ser um soldado verdadeiramente exemplar. De início, devido ao Plano Schlieffen, a Tríplice Aliança experimentou vitórias e avanços que pareciam lhe render a guerra. Mas ela se estendeu, lenta e dolorosa, até que em 1919, com a economia em ruínas, veio a abrupta derrota da Alemanha. O fim do conflito pegou o futuro Führer numa enfermaria, acometido por uma cegueira histérica devido ao ataque que ele e seus colegas sofreram com gás mostarda. Ali, acamado e quase enlouquecendo, ele simplesmente não conseguia conceber como um país que antes vencia, agora era derrotado e humilhado. Isso era totalmente contrário às ideias que ele e muitos outros haviam nutrido sobre o poder dos povos de língua alemã. Aos poucos, como um vírus, se espalhou entre o povo a ideia de que a derrota havia sido culpa de traidores, especialmente a burguesia judaica. Enquanto permanecia acamado, Hitler absorveu essa mentalidade, remoendo-a até que se tornasse o seu credo pessoal. Mais que isso, sendo um soldado tão exemplar, a derrota da Alemanha foi sua derrota, e o rancor daquele país se tornou seu próprio rancor. Desse dia em diante, Adolf Hitler abandonou completamente suas pretensões artísticas e ingressou finalmente na política, onde buscou, como já sabemos, destruir todos aqueles que considerava culpados pela humilhação de seu país. Ele não foi um gênio ou um grande estudioso, como pretendem atribuir alguns autores. Foi medíocre sob muitos aspectos, mas conseguiu personificar mais do que ninguém os ressentimentos e os rancores de um país inteiro. Pode-se dizer que esse homem, mais do que muitos ao longo da história, foi moldado
pelos eventos e os fatores de sua época, principalmente aqueles ocorridos ao fim da Primeira Guerra. Mas, longe de inocentá-lo, devemos entender que eles apenas foram absorvidos e sintetizados em ódio porque o próprio Hitler era essa figura ressentida e problemática. Se ele não tivesse ido parar naquela enfermaria, talvez não existisse o monstro como o conhecemos. Mas é provável que ele simplesmente assumisse outra forma, talvez até em outra área de atuação. E se você gostou desse vídeo, deixe seu joinha e compartilhe com seus amigos. A sua ajuda é fundamental para o nosso crescimento. Até mais, se Deus assim quiser.